Para aqueles que sobreviveram à década de 1960, a crise dos mísseis de Cuba, nas pegadas do medo da guerra por causa de Berlim, foi um acontecimento aterrorizante. Foi um dos muitos pesadelos de uma nova geração de norte-americanos que jamais viu a história se desdobrar de maneira tão rápida, dramática e violenta. Logo em seguida viria a Guerra do Vietnã, um banho de sangue, um pesadelo causado pelos próprios erros norte-americanos e que causaria grande sofrimento para norte-americanos e vietnamitas por quase uma década. Coisas piores viriam no fim daquela década, mas, em retrospecto, naquela tarde em Dallas, quando John Kennedy foi baleado na cabeça à luz do dia, foi como se uma medusa grega gigante e horrível tivesse revelado a sua face abominável para os norte-americanos, petrificando-os com o oráculo das coisas ainda por vir. Depois de 2 dias no cargo, no domingo, um dia antes do enterro de John Kennedy, Lyndon Johnson reuniu-se com seus assessores militares e afirmou que ele não iria perder o Vietnã. Ele nunca concordara com o memorando de Kennedy sobre a retirada e, 2 dias depois, emitiu um novo memorando, sinalizando que os Estados Unidos adotariam um enfoque mais prático. Suas ideias de política externa eram profundas, de um modo primitivo. Ele disse: há 3 bilhões de pessoas no mundo, ele considerou, e só temos 200 milhões delas. Estamos em inferioridade numérica de 15 para 1. Se pudessem, eles varreriam os Estados Unidos e se apossariam do que possuímos. Nós temos o que eles querem. Quem eram eles? Suas analogias podiam ser toscas, mas revelaram, em outras palavras, que a luta não tinha a ver realmente com o comunismo, e sim com o primeiro e terceiro mundos. Abandonando as tentativas de reforma de Kennedy, Johnson deixou clara a nova doutrina Mann, que todos os países latino-americanos seriam julgados pela forma como protegiam os 9 bilhões de dólares em investimentos norte-americanos, e pelo modo como defendiam os interesses de seus próprios povos. Os Estados Unidos não mais tomariam partido contra ditadores de direita e considerariam a ajuda militar como um investimento mais sensato do que a ajuda econômica de Kennedy. O Brasil, 5º maior país do mundo e rico em recursos naturais, seria o primeiro a sofrer. Em 1964, João Goulart, presidente democraticamente eleito, implantou a reforma agrária e propôs controle sobre o capital estrangeiro. O reconhecimento do governo cubano foi a gota d'água. O exemplo de Castro não podia ser imitado. Assim, Johnson reduziu drasticamente a ajuda norte-americana. A inflação disparou. A CIA financiou grandes comícios antigovernamentistas e a embaixada norte-americana estimulou os oficiais militares de direita a derrubar o governo. Em poucos dias, o novo regime declarou estado de sítio. 15 mil pessoas foram presas só no primeiro mês. A tortura foi instituída. A ajuda e os investimentos norte-americanos fluíram para o Brasil e um regime militar repressivo governou pelos 20 anos seguintes, produzindo a maior desigualdade entre ricos e pobres do mundo. Os dominós, nesse caso, as democracias, começaram a cair de novo na América do Sul. Em 1965, Johnson enviou 23 mil militares para a República Dominicana para esmagar um levante popular que procurava restaurar a ordem constitucional após um golpe militar. Johnson disse a seu advogado: "Não resta dúvida de que isso agora envolve Castro. Os cubanos estão se deslocando para outros lugares do hemisfério. Pode ser parte de um padrão comunista associado ao Vietnã." Na Grécia, berço da democracia, onde a Guerra Fria começou e os Estados Unidos apoiaram um governo de direita por muitos anos, um novo anseio pela democracia surgiu, certo de trazer de volta o veterano liberal George Papandreou como primeiro-ministro. Johnson convocou o embaixador grego e disse:
Escute-me, senhor embaixador, para o inferno com seu parlamento e sua constituição. Os Estados Unidos são um elefante, Chipre é uma pulga, a Grécia é uma pulga. Se essas duas pulgas continuarem irritando o elefante, poderão ser atiradas para longe pela tromba do elefante. Para bem longe. Pagamos um monte de bons dólares para os gregos, senhor embaixador. Se o seu primeiro-ministro me falar de democracia, parlamentos e constituições, ele, seu parlamento e sua constituição poderão não durar muito. De fato não durou. A junta militar tomou o poder em 1967, banindo mini-saias, cabelos compridos e jornais estrangeiros, tornando obrigatória a presença nos serviços religiosos e, ao mesmo tempo, envolvendo-se em diversos incidentes de tortura e crueldade sexualmente orientados. Seu novo primeiro-ministro, que tinha sido capitão num batalhão de segurança nazista que perseguia guerrilheiros da resistência grega, tornou-se o primeiro agente da CIA a se tornar premier de um país europeu. No entanto, foi a Ásia que impôs a maior resistência aos objetivos norte-americanos, com exceção do Japão, que estava se tornando um próspero estado cliente e pagava para os Estados Unidos manterem bases militares. Em outubro de 1964, a China detonou sua primeira bomba atômica, pegando Washington totalmente desprevenido. Na Indonésia, situada no meio das principais rotas marítimas do Sudeste Asiático, onde seu partido comunista, com 3,5 milhões de membros, era o terceiro maior do mundo, atrás dos soviéticos e chineses. Sukarno, que sobrevivia a diversas tentativas norte-americanas de derrubá-lo, irritou mais uma vez os Estados Unidos ao declarar que testaria uma bomba atômica. No entanto, a China negou-lhe ajuda, e quando ele reconheceu o governo do Vietnã do Norte, expropriou as plantações de borracha norte-americanas e ameaçou nacionalizar as empresas petrolíferas norte-americanas. Lyndon Johnson bateu forte. Quase metade do oficialato indonésio tinha recebido algum treinamento norte-americano. E em outubro de 1965, com o apoio da CIA, o general Suharto liderou o exército, esmagando os partidários de Sukarno. Nos meses seguintes, as milícias de Suharto e suas turbas civis foram de casa em casa, matando de 500.000 a 1 milhão de presumidos comunistas e suas famílias. Os serviços de inteligência norte-americano, britânico e australiano forneceram ao exército milhares de nomes de comunistas, educadores e reformistas. Em 1967, Sukarno foi finalmente deposto e substituído por Suharto, que enriqueceu a si mesmo, a sua família e as corporações norte-americanas por décadas. Até que foi derrubado pelo povo, liderado pelos ativistas estudantis em 1998. Bastante ignorado pelo público, o golpe na Indonésia foi saudado em Washington como uma das maiores operações individuais da CIA de sua história. Em 1968, a CIA reconheceu que o massacre na Indonésia foi um dos maiores assassinatos em massa do século XX.